Olá, eu sei que tem um tempinho que eu não gravo pra esse canal. Eu queria pedir desculpa por isso. Na verdade, eu nem sei quando foi o último dia que eu gravei. Acho que hoje é dia 22, se eu não me engano. E eu tô aqui pra gravar e falar sobre algumas coisas. A cama mudou porque minha mãe deu uma ajeitada. Eu acho que é assim que fala, ela ajeitou aqui pra mim. E eu não gravei nada nesses dias aí porque eu tava sem vontade nenhuma. Então hoje eu tava afim de gravar só pra falar de algumas coisinhas a mais, novas, sei lá. Eu ia fazer o seguinte, eu ia gravar um vídeo pra cada um dos assuntos falando que, galera, esse aqui é um vídeo pra mostrar o caderno novo que eu gravei, o outro pra mostrar o que eu desenhei e o outro pra outra coisa. Mas eu sinceramente não tô afim de fazer 3 vídeos pra enviar os 3 depois. Eu vou gravar um só e vou enviar o vídeo todo depois. O único vídeo, tá bom? E depois eu vejo como é que eu vou colocar esse título. Bom, aqui a gente tem um caderno de cartografia milimetrado, né? Igual tá escrito aqui. Eu escolhi comprar esse negócio ontem porque o caderno que eu tava usando, aquele caderno novo, me incomodava muito as folhas. Sabe? Acho que é folhas A4, se eu não me engano, incomoda demais. Aí eu decidi pegar um outro caderno porque realmente eu preferia escrever em outro tipo de caderno. Esse aqui é bem melhor pra ficar segurando mesmo. Ou será que é a minha mão que ela tá mal acostumada? Deixa eu ver. Não. Ó, é muito mais confortável mexer com essa folha do que com aquela ali, que era bem... Bom, incomodava demais, velho. Eu também não andei gravando vídeo nenhum ultimamente, tipo, de gameplay. E eu tava até pensando em gravar um vídeo hoje, um vídeo de 2 horas. Eu até alonguei, eu decidi não gravar ontem porque eu tinha tempo livre, mas eu não gravei porque eu não tava com vontade alguma de gravar 2 horas de um jogo que nem tá mais me divertindo. Eu tô até pensando em gravar apenas 1 hora e meia mesmo, só 1 hora, e falar que eu desisti da ideia de gravar 2 horas porque o jogo não tá mais interessante. Eu acho que eu vou até fazer isso. Em vez de gravar 2 horas de gameplay, que eu não tô afim, vai ser um vídeo de 1 hora mesmo. E nem vai ser o último, tá ligado? Até porque provavelmente eu vou gravar o jogo mais vezes depois. Eu só vou ficar um tempo sem gravar. E enfim, vou mostrar aqui mais algumas coisas. Esse caderno aqui, ele realmente, eu não fiz nada nele. E esse aqui, eu tava até gravando vídeos de 10 minutos pra mostrar o que eu andava, que eu tava fazendo. Mas dessa vez eu não gravei nada, eu não fiz nada. E é muito incômodo encostar nessas folhas, velho. É muito incômodo. Irrita muito. Aqui eu até tentei fazer alguma coisa, mas no final não consegui fazer nada. E esse caderno eu nem sei se eu vou voltar a usar. Eu acho que não, porque incomoda demais as minhas mãos, cara. Incomoda muito mesmo. Bom, eu vou mostrar agora o que eu fui desenhando, né, galera? Vou deixar tudo isso pra colocar em um vídeo só. Aqui, ó. Nesse caderno aqui, eu acho que não teve nada, né? É o caderno que eu ia escrever sobre a história do Benny e do Lenny. Mas eu acho que eu fiz antes da hora, porque no final eu acabei não fazendo nada, não tive nada de ideia. O que eu tava pensando em fazer é o seguinte: eu ia usar 5 folhas para escrever uma história para esses personagens. Depois dessas 5 folhas acabarem, eu ia escrever essa mesma história de novo, só que tentar começar de um outro jeito. Basicamente, eu ia fazer vários episódios pilotos para ver qual deles ia ser aceito. Eu tava pensando em fazer apenas um, mas depois eu pensei assim, eu acho que eu vou fazer vários e o que eu mais achar interessante eu vou usar. E uma coisa que eu pensei para a história do Benny Red, em vez de contar a história dele, Benny Red, para quem não sabe, é o personagem da série. O personagem que é ruivo, usa uma roupa preta, tá ligado? E ele foi inspirado no meu primeiro personagem que eu fiz mesmo, que era chamado de Benny. Era Benny o nome do cara. Aí o que eu tinha pensado em fazer? Cara, eu vou escrever a história do Benny Red. E eu vou colocar a dupla dele também, que na época o Benny Red tinha, na época que era o Benny, ele tinha uma dupla. Aí eu pensei em escrever essa historinha aí, mano. Só que só que eu percebi uma parada, galera. Eu ia precisar ter que fazer a família de todos os personagens primeiro. Tipo, os pais do personagem junto com os tios e depois fazer, na verdade, os avós também. Eu ia precisar que tivesse essa parte da história. Aí eu pensei melhor e falei, mano, eu vou começar então pelos avós do Benny Red, né? O Benny foi o primeiro personagem que eu fiz, eu vou começar a história como se tivesse começado a partir dali.
Aí eu pensei assim, mano, tinha uma história de Gumball que eu tinha feito no passado, né? Antes de fazer essa história do Benny e a dupla dele. Antes de criar uma história com meus próprios personagens, eu usava os personagens de Incremood de Gumball, já que era o meu desenho favorito na infância. E eu pensei em começar uma historinha assim, uma chamada Benny e D, ou Benny e Lane, alguma coisa assim. Porque na história que eu ia fazer para Gumball, seria Gumball e Darwin versus Zack e Darwin primeiro. Eu não lembro exatamente como era a história, como era. Eu só sei que o Gumball ele encontrava vários amigos da escola dele e no final ele ia enfrentar o Zack, porque parece que a família do Gumball tinha sumido. Ricardo Watterson, Nicole Watterson e Anaís Watterson, os três tinham sumido. Estavam presos lá, tá ligado? Tinham sido sequestrados, alguma coisa assim. Só que eu no final não terminei a historinha porque ela acabou molhando. Isso aconteceu na primeira casa que eu morei e quando eu era criança. A historinha que eu tava escrevendo realmente estragou. Eu lembro que eu tava fazendo uma outra historinha de Gumball, eu lembrei disso agora. Que eu tava fazendo um outro gibi, na verdade, um outro livrinho, só que tinha atividades, mano. Não tinha nada de historinha. Tinha aquelas paradas que a Turma da Mônica costumava ter. São aquelas partes lá de você fazer alguns tipo daquele joguinho que tem, você fazer o caça-palavras, por exemplo. Isso tinha lá. E bom, o nome é caça-palavras, né? Tinha até esquecido. Era caça-palavras? Não, acho que não. Deixa pra lá, galera. É um outro pensamento que eu tava tendo. Eu tinha lembrado um desses joguinhos aí que você tem que completar colocando alguma palavra. Acho que não é caça-palavras, não. Eu não lembro. Caça-palavras você tem que achar palavras em um o que eu tô falando, velho? Eu vou voltar ao assunto. Galera, olha, o que aconteceu com a história do que eu ia fazer do Benny? Eu comecei colocando os personagens como se não tivesse uma imagem ainda. Apenas uma silhueta, tipo, fosse apenas círculos e o corpo fosse. Não teria nada definido. E ia ter uma boca também, não sei se ia desenhar olhos, eu acho que não. Não ia ter um penteado ainda. Isso porque os personagens não tinham personalidade no começo. Eram os personagens de Gumball. Depois de eu escrever essa história, de eu começar essa história sobre Gumball, né, e ela acabar molhando, né, eu perder a história, eu fui lá e fiz uma história sobre o Benny Red, né, o Benny e a dupla dele, que seria o retorno do Lane e da dupla do Lane. E o que eu tinha pensado em, o que eu queria fazer, galera, é o seguinte: na história do Gumball, o Gumball encontra o Zack e o Darwin primeiro, e o Darwin estava junto com o Gumball, então eles encontram o Gumball e o Darwin encontram o Zack e Darwin primeiro. E a história teria acabado no momento em que eles se encontraram. E o que eu ia colocar não é a da história, é o que eu pensei recentemente. Não é da época, isso que eu quis dizer. Porque eu não lembro como é que era a história direito. Eu só sei que o Gumball encontrava vários dos amigos dele. E eu lembro de uma parte que ele competia natação contra a Carmen. Os dois pulavam dentro d'água, aí o Gumball tinha que nadar também e tentar passar ela, tá ligado? Era tipo uma corrida mesmo, na parte da Carmen, não sei o que tinha na parte dos outros. Acho que alguma parte era estilo Super Mario, que tinha que ficar pulando entre plataformas, não sei se era contra o João Banana, eu não lembro, cara. Não lembro, só sei que tinha vários amigos do Gumball, só que eu não lembro exatamente quem que tava na historinha. Eu sei que a Carmen tava e eu acho que o João Banana tava, mano. O Tobias eu tenho quase certeza que tava também. Gumball, Darwin e Zack, Darwin primeiro estavam. E o que aconteceu na série? Bom, eu acho que o Zack aparece. Quer dizer, o Zack aparece sim, mas eu acho que o Darwin primeiro aparece. O que eu ia colocar, que eu pensei recentemente, é que o Zack e o Darwin primeiro, eles teriam ido embora. Eles teriam ido viajar. Não sei se eu vou colocar que eles falam que vão viajar ou que não, porque esse detalhe pode ser importante, tá ligado? Eu não vou colocar algum detalhe para no final não ser útil para nada. Eu quero tentar fazer uma história que cada detalhe seja interessante, eu acho. Né? Se vai ter uma viagem, essa viagem tem que ser importante. Tem que ter alguma coisa nessa viagem. Pode ser só, foram na casa de alguns primos, depois eles voltaram e foi só isso. Só ficou um tempo sem aparecer. Não, cara. Eu quero que vocês vão se encontrar com os primos, que essa viagem com os primos seja um spin-off, tá ligado? Aí apresente os personagens e tudo mais. E quando ele voltar desse lugar aí, ele leve alguma coisa como recordação. Sei lá, uma peça de roupa que fala, essa roupa que eu consegui daquela área. Como se fosse uma skin que ele desbloqueou. Massa, né? Eu pensei nisso recentemente, porque eu vi lá que Super Mario, a corrida lá, Super Mario World, quer dizer, na verdade, Mario Kart World, não Super Mario World. Mario Kart World
dependendo do lugar que você tá, você pode desbloquear certas roupinhas. Aí eu pensei, mano, vou pegar essa ideia. Eu acho que não é cópia, não. Eu vou basicamente só colocar, eu vou colocar essa ideia que, dependendo do cenário, os personagens podem desbloquear uma roupa nova. Só que eu não sei como é que vai ser, como é que serão as roupas, tá ligado? Mas enfim, eu quero fazer as histórias, cada uma ter uma certa importância, mano. Eu acho que dá pra fazer se eu. Bom, se eu souber o que eu tô fazendo. Nossa, já deu. Pera aí. Nossa, já deu 10 minutos, cara. Vou parar o vídeo daqui a pouco. Eu só queria comentar mais algumas coisinhas. Se na história que eu ia fazer, né? O Gumball e Darwin, vamos colocar que esses personagens se encontraram com o Zack e Darwin primeiro, só que o Zack e Darwin primeiro tiveram que ir embora, sabe? Aí, na história do Ben Red, Ben e D, que o nome da série, o nome da HQ, o nome da historinha é O Retorno de Lane e F. Então, é que o D e o F eu decidi censurar, galera. Eu tenho o nome, eu sei qual que era, mas eu decidi censurar. Que não é exatamente um nome, tá ligado? Um apelido? Sei lá. Do Ben e do Lane é apelido, mas dos outros dois não é não. Então, sei lá, mano, eu não achei interessante, então decidi tirar mesmo. Então, o que que ia ser? Eu ia colocar aqui na história do Ben e do D, né? O Ben e D, o Ben e a dupla dele. Seria. Tava até pensando em chamar esse D de Dylan. Mas eu não sei se vou manter esse nome. Enfim, o Benny e a dupla dele, eles iam descobrir que o Lenny e a dupla do Lenny estariam voltando. E aí é por isso que essa história é chamada desse nome, Retorno de Lenny e F. Antes, é Lenny e F. Antes seria algum retorno que os caras iam voltar para fazer alguma maldade. Mas aí eu decidi mudar e falar que, os caras estão voltando pra, sei lá, mano, só pra conversar mesmo, interagir e tudo mais, voltando das férias. Aí o Benny e a dupla dele vão lá só pra conversar, sei lá. Mas como a história foi cancelada, acontece que parece que o pessoal desistiu dessa ideia logo no começo. E eu lembro que no final dessa historinha, não no final, né, mas antes de eu cancelar essa historinha, aparecia uma garota vestida de rosa, toda rosa. E ela acho que ia ver lá, ela tinha visto os moleques lá no quarto fazendo alguma coisa. Então ela vai ser importante para a série. Ela eu decidi manter, galera. Ela vai ser importante. Então eu decidi fazer o seguinte, eu vou pegar essas duas historinhas, eu vou colocar aqui a mesma história e também, bom, eu acho que é só isso mesmo. E também vou colocar que essa história é canônica, né? Que essa história foi a história do avô do Benny, algo assim. O Benny, ele acho que quando ele cresceu, ele se casou. Eu não sei quais foram os filhos dele. O D, no caso a dupla dele também não. Só que a menina, ela era rosa, né? E acho que é só isso pra comentar. Tem mais nada? Eu não pensei em mais nada, cara. Eu tenho várias outras histórias que eu fazia na época que acabaram sendo canceladas. Eu vou tentar pegar cada uma delas e colocar que estão tudo no mesmo universo, tá ligado? Tá tudo lá. Eu vou colocar que tá tudo no mesmo universo. Mas não sei como é que eu vou encaixar elas. Eu não fiz nada aqui, mas pode ser que eu faça. E depois eu mostro pra vocês, tá? E antes que eu termine o vídeo, né? Eu esqueci de mostrar aqui, ó. As crianças novo, eu acabei fazendo conteúdo, tá? Vou mostrar aqui, ó. Aqui. Na verdade, eu poderia fazer isso em um vídeo separado, mano. É verdade, né? Acho que aqui eu vou mostrar depois o vídeo separado, até comentar mais sobre. Deixa esse vídeo aqui como um vídeo curto do caderno longo, por mais que não seja. Vídeo longo do caderno grande, por mais que não seja. Mas então é isso. Obrigado por ter assistido e tchau. Eu acho que então vou ter que gravar outros dois vídeos mesmo. Bom, tudo bem. Vão ser menores do que esse, então acho que dá pra gravar sim. Falou pra vocês e tchau. Fui.